Estamos começando nossa segunda live com o especialista e dessa vez eu estou aqui com o Dr. Marco Antônio Cisoto, que ele é ginecologista e obstetra e irá nos tirar algumas dúvidas sobre o câncer de mama. Legal. Boa tarde. Então, alguns de vocês já me conhecem, né? Eu já estou na prefeitura aqui há um bom tempo e atualmente lá estamos fazendo um trabalho um pouco maior no UBS Laranjeiras, né? Que foi a primeira apresentação que vocês tiveram a oportunidade de ver e acompanhar. Então, agora aqui nós vamos fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Aqui com essa simpática senhorita nos ajudando aqui, né? Para vocês perguntarem, por favor, entrem em contato com a gente para tirar as dúvidas, que não existem perguntas ruins nem bobas. Todas as perguntas são muito passíveis de resposta e de explicação. Tá certo? Vamos lá, então. Isso aí, umas perguntas. Vamos lá. Como detectar o câncer? Bom, o câncer de mama tem uma enorme vantagem porque o autoexame da mama, ele é o mais importante sempre, todas as vezes. Então quer dizer que se eu palpo minha mama e não tenho nada, eu tenho certeza de não ter nada? Não, não é assim. Mas, quando você detecta, por exemplo, um nódulozinho na mama, você tem que pensar sempre assim, quantas milhões de células existem ali para ter um grãozinho de meio centímetro, de 1 centímetro. Né? Então, quando você palpa alguma coisa na mama, qualquer coisa, independente de for em cima, embaixo, na parte do meio, lateral ou na axila, procura sempre a gente para a gente ter uma melhor observação naquilo. Porque às vezes pode ser um nódulo, que é bastante comum na glândula mamária, como um cisto, que é comum na glândula mamária, como pode dar na tireoide, no testículo, pode dar em ovário, também é bastante comum, como pode ser um começo de câncer. Por quê? Porque o bom do câncer de mama, como qualquer câncer, mas principalmente ele, quando você palpa, você tem ali um começo. Todo começo normalmente tem uma cura muito boa. E não se pode deixar aquilo evoluir para algo que, de repente, pode dar problema para a pessoa. Então, o autoexame de mama é realmente muito importante. Agora, aquela coisa, a história da mamografia, né? O pessoal fala, quando é que eu devo fazer mamografia? Eu tenho 25 anos, minha mãe teve câncer, como é que eu posso fazer? É simples. Quando a pessoa não tem ninguém na família, sempre do lado da mãe, minha tia, por parte de pai, teve câncer de mama. Aí não tem problema, porque ficou na parte do pai. Se é na parte da mãe, com câncer de mama, tem que começar a fazer mamografia a partir dos 35 anos. Eu não tenho ninguém do lado da minha mãe que teve câncer de mama. Quando que eu começo? Com 40 anos. Mas olha, eu tenho 28 anos e tem uma coisinha aqui na mama. O que eu faço? Vai no médico, a gente examina, não deu para ver direito, o ultrassom vai ajudar. Agora, nunca o ultrassom é mais importante que a mamografia, porque o ultrassom pega algumas coisas que a mamografia não pega, mas o exame primordial para a detecção do câncer de mama, que a gente chama em medicina do screening, né, que é o começo, seria a mamografia fundamental. Tá? O diagnóstico de câncer deu positivo. E agora? Primeira coisa, né? Isso começou, inclusive, com os médicos do Hospital de São Paulo, lá do Albert Einstein, que realmente sempre tiveram uma cabeça muito na frente. Antigamente achava-se assim, quando você fala do câncer, que o paciente tem câncer, você já vai derrubar o indivíduo em primeira instância. Então, não fala e vamos tatear para ver o que acontece. Isso é um grande erro, porque existem 4 etapas de toda notícia ruim. Né? A primeira é o susto. Você assusta com aquilo que foi falado para você. A segunda, você pensa, por que eu? Sempre essa pergunta vai existir. A terceira é, e agora, o que eu faço? E a quarta é, vou partir para algum tipo de solução. Então, a própria paciente, ela vai ter esse tipo de situação. Em qualquer tipo de câncer. E não só em câncer, como em outras doenças que não são cancerosas, mas também são altamente debilitantes, né? Sempre você vai falar a verdade para o paciente. Nunca mentir para ele. Não, vamos ver, olha. Existe uma possibilidade que tudo, na verdade, você pode dizer para o paciente. O que vai mudar é como você fala isso para ele. Faz toda a diferença. Né? Então, e agora? Vamos conversar com o médico e procurar o mastologista para que haja realmente ali a definição do que é e como é. O que o mastologista faz? Ele faz o estadiamento do câncer. Então, é um câncer? É um câncer grande. Então, o câncer tem que ter nome, né? E estadiamento. Estadiamento, o que é? Que estágio que ele está? O câncer de mama tem 4 estágios. Quem vai delimitar isso, quem vai mostrar isso, é
é o mastologista. E em cima desse delineamento, ele vai fazer o tratamento. É assim que funciona. Tá? O que existe de novidade em relação ao tratamento? Bom, hoje em dia, mas eu vou ficar sem a mama sempre, todas as vezes? Não. Por isso que é importante você diagnosticar o câncer de mama o mais cedo possível. Porque muitas vezes você vai ter uma retirada muito pequena só daquele nódulo. Você vai fazer a biópsia dele, retirar com uma certa margem de segurança, porque toda vez que você fala em câncer, você tem que tirar o tecido são em volta, você precisa ter segurança daquilo que você tirou. Você tem que ter certeza que não ficou nada no paciente. Né? Então ela vai, desde o que a gente chama de quadrantectomia, né? Se você imaginar que a mama é redonda, como um bolo, se você fizer um pedaço de bolo, aquele pedaço de bolo chama-se quadrante. Né? Você tira só aquele pedaço e aí manda analisar. Para cirurgias mais agressivas de retirada de mama, aí são coisas realmente que traumatizam muito mais a mulher. Agora, hoje, o que o mastologista faz? Ele trabalha junto com o cirurgião plástico. Então, a partir do momento que ele já tira a mama agora, e ele vê que está tudo limpo, que não há possibilidade de ter câncer de mama, automaticamente o cirurgião plástico já coloca uma prótese nela. Então, ela vai para a mesa de cirurgia já sabendo disso. Quando ela volta para o quarto, ela está sem o câncer e com uma mama, não a dela, que ela tinha, mas uma mama bem parecida àquilo que vai fazer com que ela se sinta bem, viva bem como mulher, como pessoa. Né? Tá? Legal. Em todos os casos, é necessário fazer quimioterapia? Não. A quimioterapia, ela é um complemento como a cirurgia e como a radioterapia. Então, por isso que eu falo do estadiamento que o mastologista faz. Por exemplo, estadiamento 1 de câncer de mama, você não precisa fazer nem quimio nem rádio. Você limpa toda a área e acompanha. Todo paciente que tem tratamento de câncer, ela tem que ser acompanhada por 5 anos. Só vai dizer que ela está curada depois de 5 anos, ela não apresenta mais nada em termos de sintomas ou aparecimento em radiologia, que seria a mamografia. Né? Então, lá ele vai definir. O câncer, por exemplo, classe 3, já tem um certo envolvimento da mama e dos gânglios, né, da axila, normalmente de um lado e de outro, ou bilateral. Aí ele vai fazer a cirurgia, e por que ele faz a quimioterapia? A quimioterapia é para ele provavelmente pegar alguma célula do câncer que possa ter caído na circulação da paciente. Então a quimio ela vai pegar esse tipo de célula. E a radioterapia, ela pega hoje, com bastante especificidade, só a célula cancerosa. Ela não pega as células do lado. Porque antigamente, quando você fazia quimioterapia, você pegava o câncer, mas você queimava a célula boa em volta. Hoje não. Hoje você consegue fazer uma quimioterapia extremamente dirigida àquele câncer. Então, nem todo mundo precisa fazer quimioterapia. Quem vai definir isso é o cirurgião, o mastologista, que ele vai fazer, como eu falei, repito, estadiamento, e no estadiamento ele vai definir qual o tratamento. Esses estadiamentos são protocolos feitos no mundo todo, né? O mundo todo segue o mesmo estadiamento. Certo. Como trabalhar com a questão da perda de cabelo? Isso é uma coisa assim, toda paciente que tem problema de câncer de mama vai fazer a quimioterapia, pergunta da queda de cabelo. Todas elas vão ter a queda de cabelo em maior ou menor nível, não tem como não cair. Só que é uma queda durante o tratamento, depois volta, totalmente. Então, se você avisa ela que aquilo é algo passageiro, que ela vai enfrentar aquilo durante um período, é um período definido, porque os tratamentos de câncer são definidos, de tantos dias, tais meses, tantas sessões de quimioterapia, tantas sessões de radioterapia. O que faz cair o cabelo é a quimioterapia. Então, se você só tirar o quadrante da mama e não fizer quimio nem radioterapia, você não vai ter queda de cabelo. Agora, todas aquelas que fazem, 99% dos pacientes que fazem quimioterapia vão ter perda capilar, porque o quimioterápico, ele age em células que fabricam os fâneros, que são os pelos. Então, ela tem queda de pelo no corpo e principalmente no cabelo, ela fica careca. Então, é aquela velha história, né? Hoje existem muitos locais maravilhosos que aceitam doações de cabelo, né? Quando a pessoa vai lá, corta o cabelo e doa. Eles fazem perucas naturais para que essas pessoas usem. Pessoas assim que já têm um nível, vamos dizer assim, de entendimento melhor, o que ela faz? Ela põe um turbante, ela muda o tipo de maquiagem dela, ela fica careca mesmo, ela curte aquilo. Então é muito relativo. O importante é que você dê a ela aquela esperança de saber que ela está fazendo um tratamento e que ela vai ficar bem, porque hoje em dia o tratamento do câncer de mama, raramente ele leva a óbito a paciente se ela começa cedo. É muito difícil. Hoje, em 20, 25 anos, evolui muito. Não
só o câncer de mama, quase todos os cânceres. Por quê? Porque estudou-se muito o câncer. Hoje, o câncer ele é considerado uma doença assim, completamente controlável, né? E uma das coisas, por exemplo, que eu falo muito assim, o pessoal fala, mas o que o câncer come, né? O que a célula cancerosa come? A célula cancerosa ela só come um tipo de alimento, que chama-se açúcar, e tudo que leva ao açúcar, que é o carboidrato, né? Então, se você come pouco açúcar, você tem uma dieta pobre em carboidrato, é feliz, né? E a alegria também faz parte de você não ter câncer. Porque você pode observar, as pessoas que têm câncer, elas têm uma mágoa profunda de algo ou de alguém, né? Então, a mágoa, ela altera o teu campo de energia, né? E isso faz com que você tenha predisposição à célula cancerosa se desenvolver. Porque tem uma teoria que diz que todo mundo nasce com um pouquinho de célula cancerosa. Minha irmã gêmea teve e eu não. Provavelmente você é mais alegre que ela, né? Um exemplo, né? Então, você tem que ter isso em mente, é muito importante. Outra coisa, o alimento, né? Esse alimento, hoje, como eu disse já, as dietas cetogênicas, elas são dietas que tratam e às vezes curam também você da célula cancerosa. E por incrível que pareça, um presente dado por Deus que é a água, né? Mas eu tomo muita água, mas que tipo de água que você toma? Quantas vezes você foi no médico e te perguntou que tipo de água você toma? Né? Você, por exemplo, né? Entendeu? Raramente você foi no médico e perguntou que água você toma. Então, a água ela precisa ser uma água alcalina, porque a água que a gente toma de filtro comum é uma água neutra. Ela mata a tua sede, mas para o teu corpo ela quase não modifica nada. Agora, a água alcalina, assim sim, ela se torna mais importante para você. Ela é uma água que deixa o teu sangue alcalino, e o sangue alcalino não predispõe a célula cancerosa. Porque a célula cancerosa ela é uma célula frescona, ela é chata, ela não vai em qualquer lugar. Então ela tem que ter um sangue ácido e tem que ter açúcar. Se o sangue é alcalino com pobre açúcar, ela morre, ela não sobrevive. Entende? Então, é muito importante esse tipo de coisa, né? Certo. E a importância da família no acompanhamento do tratamento? Família, como eu falo, né, é a base de tudo mesmo, né? Aquele marido que está junto, aquele marido que vê a companheira dele careca, debilitada, porque a quimioterapia debilita a paciente, mas olha para ela com um olhar de esperança e de amor. Isto para ela é tudo de bom. Porque se você imaginar que as pessoas que gostam de você só porque você tem cabelo, é bonita, simpática, e de repente você perde o cabelo, se torna um pouco chata porque ninguém fica alegre com dor, né? Ninguém fica alegre fazendo quimioterapia, então aquelas pessoas não gostam de você, né? Quem vai gostar de você é independente daquilo que você estiver fazendo. Então, é assim tudo e um pouco mais de bom. Tanto que você pode observar que tem aqueles maravilhosos médicos da alegria, eles não são médicos. Alguns são, eu conheço alguns que são. Eles se vestem de palhaços e eles vão em hospitais, inicialmente infantis. Hoje eles vão nos adultos também. E está comprovado cientificamente, inclusive o Dr. Pat Adams, que veio ao Brasil algumas vezes, ele fala mesmo que uma das coisas mais importantes para você sarar de qualquer tipo de doença é você rir. Porque quando você ri, você tem fenômenos químicos que ajudam você a ficar bem e a tua autoestima aumenta, melhora. Então, você fazer um paciente com dor, rir, com certeza a dor dele já diminuiu. De 0 a 10, ela foi para 7. Então, por quê? Porque você tem esse fator de os hormônios da alegria estarem circulando porque você está rindo, que você está alegre, que você sabe que você tem pessoas te apoiando, você tem pessoas... E hoje eles fazem um trabalho muito bonito e no Gendak eles estão fazendo visitas com cães e gatos, que também é uma terapia. O animal está comprovado que ele realmente, principalmente o gato, né? O gato ele tem na glândula pineal dele uma enorme quantidade de cristais de quartzo. Todos nós temos, mas eles têm 7, 8 vezes mais. Isso predispõe a eles uma percepção de onde você está ruim em termos energéticos. Então, se o teu gato fica muito em cima da tua perna, porque a tua perna está com a energia baixa. Se você dorme e ele vai do seu lado e fica na sua região lombar, você está com algum problema na região lombar. E aí a coisa vai. Então, o gato, para as crianças, assim, é de fundamental importância. E o cachorro também. Existem outros animais que o pessoal tem usado, porém, pelo tamanho e pela
dificuldade de destreza, eles não levam. Mas normalmente todo tipo de animal é muito importante. Tem crianças que adoram aquário, então peixe para elas, tartaruguinha para elas, são amigos. E esses amigos fazem com que ela sinta vontade de brincar. E uma criança que está fazendo tratamento de câncer e sente vontade de brincar, ela já está melhorando. Não é? Os fatores de risco. Eles são hoje um pouquinho diferentes dos fatores antigos. Antigamente ninguém falava muito da obesidade, né? Hoje sabe-se que um fator de risco para quase todo tipo de câncer e o de mama também é a obesidade, né? Existem outros mais diretamente ligados que há muitos anos se fala, que é a pessoa sedentária, não se movimenta, ou aquela pessoa assim, mas eu preciso então agora virar uma atleta? Não precisa ser um atleta. Você pode andar 3 vezes por semana, 1h30 por vez. Se andando 4h30 por semana, num ritmo comum e normal, você vai ter um exercício que tira você do que a gente chama de sedentarismo. Fator para câncer de mama, que o pessoal não fala, e o pessoal, mas isso tem nada a ver, só câncer de pulmão. Não é não, o cigarro. A nicotina, ela é causadora também, precursora também do câncer de mama. Então, sedentarismo, obesidade, o fumo, a falta de alegria e você não tomar uma água adequada leva você para um caminho não muito alegre, né? Não muito feliz. E esse caminho faz com que você se predisponha a ter câncer de mama. Então, ficar de olho, né? Bom, recebemos uma pergunta. Vamos Homem pode ter câncer de mama? Por qual motivo? A glândula mamária do homem é chamada de glândula mamária rudimentar, né? Ela é uma glândula que ela não se desenvolve como na mulher. Então, ela não forma leite, ela não vai formar todas aquelas estruturas que a mama feminina tem. Porém, ele pode também ter câncer de mama. É raríssimo, raríssimo. Dá para contar assim nos dedos de uma mão no mundo os casos que existem. Por quê? Porque como ela é uma glândula rudimentar, então ela não tem a célula completamente desenvolvida para que ela sofra o processo para virar um câncer. Agora, os fatores de risco para a mulher são os mesmos do homem. Então, aquele homem, por exemplo, gordinho, que tem aquela mama que parece mulher, que os amigos tiram o maior sarro dele, que chama-se ginecomastia, a gente que é homem, que é médico, seria legal ele tirar, principalmente se ele for obeso, se ele fumar, se ele for sedentário. Ele tem o mesmo risco que a mulher. Menor, sim, porque a mama dele não tem glândula desenvolvida. Porém, não se pode achar, não, fica tranquilo aí que está tudo bem. Não é assim. Não é? Então, isso aqui é muito importante para que você saiba, né, orientar a pessoa, né? Bom, que mais perguntam a você quando você está no consultório? Quais são as perguntas fora essas que a gente já falou aqui? Quais são as de mais repercussão desde o começo, assim, que você trabalha nessa área? Normalmente o pessoal vai procurar a gente muito com medo de risco, de aquela coisa de hereditariedade, risco genético, né? Então hoje, toma muito cuidado com essa palavra, porque existe assim uma incidência familiar. Falar que é genético, você não consegue, você teria que pegar no gene da pessoa aquela estrutura, realmente isso vai dar problema e você vai ter câncer. Vamos pegar um exemplo aí que a gente conhece bem por fora, né? Aquela atriz americana que a mãe dela morreu de câncer de mama, ela sofreu muito com isso, amava a mãe, quando a mãe foi embora, ela sofreu muito, e ela foi fazer um exame nos Estados Unidos, no Brasil ainda é muito caro, infelizmente, mas lá fora é mais em conta, se bem que dinheiro para ela não deve ser problema, né? Mas, voltando ao caso, ela fez o exame, daí deu 98% de chance dela ter câncer de mama. O que ela fez? Ela tirou as 2 mamas. Isso é o que eu chamo de matar mosca com bala de canhão. Não precisa matar mosca com bala de canhão, né? Você pode matar uma mosca com uma coisinha pequena. Então, por que tirou a mama dela? Por quê? Não deram a ela nenhum tipo de orientação que a gente dá. Então, qual é a orientação? Primeiro, a senhora tem câncer de mama? Tem, como eu falei no começo. Começa a fazer mamografia com 35 anos. Mas eu tenho uma coisa aqui que me incomoda, eu tenho medo. Vamos fazer ultrassom e acompanhar. Não tenho nada disso, como é que eu faço? Simples. Tome uma água de boa qualidade, que é a água alcalina, como eu acabei de explicar. Não coma doces em excesso. Procure ter dietas baixas em carboidratos, onde você vai ter lipídios de boa qualidade, alimentos de boa qualidade. Isso
o nutricionista pode te ajudar muito, e hoje existe o médico nutrólogo, que é um pouquinho diferente, que ele mexe muito com esse tipo de coisa, muito bacana também, que faz com que você tenha dietas que previnam você ter esse tipo de câncer, entendeu? Não só o câncer de mama, como outros também, né? Pessoas que têm, por exemplo, sempre infecções de urina de repetição. Se o sangue dela for alcalino, a urina dela é alcalina. A urina alcalina não dá infecção. Entende? Então são coisas que estão ligadas uma na outra. Então a pessoa chega normalmente muito assustada, coisa do tipo e tal, e fala com a gente. Então se você explicar a ela esse tipo de coisa, eu tenho certeza que ela vai ficar mais tranquila e não vai ficar correndo atrás e falar, não, vou pegar e vou tirar as mãos. É um absurdo isso aí. Não é verdade? É uma coisa, e outra, tornou-se assim meio hábito, né? Ah, eu tenho dinheiro, a outra lá fez, eu também vou fazer. Pera um pouco, gente, vamos parar e vamos pensar. O que você está fazendo? É sua mama, não é um órgão que você não nasceu para você. Precisa preservar. Não vai preservar? Tem uma razão para não preservar, mas não de repente tirar como prevenção. Aí fica difícil de você ter um equilíbrio, né? Isso é muito importante a gente explicar, porque a paciente fica. Recentemente, uma moça de 16 anos foi no consultório e ela estava com um tumor na mama esquerda de quase 5 centímetros. Quase 5 centímetros é quase uma laranja pequena. Eu falei, mas me diga uma coisa, você tem isso aqui há quanto tempo? Ah, eu percebi há pouco tempo. Olha, é impossível você ter percebido isso há pouco tempo. Primeiro que um tumor de 5 centímetros tem quantos bilhões de células? Né? Existe uma forma de você calcular, são bilhões de células. E isso não incomoda quando você deita de brusco, você põe um sutiã, uma camisetinha, mas incomodava assim, mas eu achava que não era nada. Aí vem outro fator que chama-se medo. Né? Eu não quero saber. Muita paciente fala isso. Agora eu pergunto, o que é melhor? Não seria melhor você saber o que é, tratar de ficar bem, do que você não saber e um dia você ser pego de surpresa? Eu prefiro a primeira condição, onde você sabe o que você tem, você vai colaborar com quem está te ajudando e você vai fazer tudo para melhorar. Felizmente ela fez biópsia, não era nada, tirou, mas que foi um tremendo susto, foi. Eu acho que nunca mais ela vai fazer isso, porque não é brincadeira. Se ela tivesse um câncer, com 16 anos, eu nunca vi, mas existem relatos aí de pacientes bem jovens com câncer de mama. Se você for ver, elas deixaram para lá, elas não viram, porque não dá para você não ver. É mais difícil em algumas situações. Mamas muito grandes, a pessoa muito obesa, fica difícil realmente, mas em situações normais é mais fácil. Por isso que o exame complementar ele é muito importante. Muito importante. Então essas queixas são as que mais pegam, né? E pegam mesmo, porque o pessoal tem dúvida. E assim, fala-se muito, né? E o pessoal fala, tem muito médico que fala assim, hoje eu não vou ser mais médico não, porque o pessoal vai no YouTube, no Google e lê, né? Não é assim que o pessoal fala? Eu, particularmente, acho ótimo que exista isso. Porque a paciente já vem com você, com todas as dúvidas que ela já tem. Então, você simplesmente tira as dúvidas dela. E outra, tem gente que pesquisa assim, que é um negócio assim impressionante, né? Ela vai em uns lugares assim, aí tem um grande problema daquela coisa da fake news, que é muito comum, né? Então, a gente como médico deve saber assim, diferenciar o que é fake news e o que não é, e falar para ela, olha, isto pode, isto não pode, isto é assim, isto não é, para que ela opte. Mas sempre quem vai optar é a paciente. Agora, se você orienta bem, a pessoa erra menos, né? Assim que eu penso. Entendeu? A falta de apoio psicológico pode agravar a doença? Pode agravar a doença, com certeza. Porque a pessoa, quando ela não tem apoio, ela perde um daquelas pilastras, né, da família. Né? Então ela perde o apoio primordial, que é o apoio da família. A gente tem que aprender a realmente assim, nós temos que cuidar de nós mesmos e sermos responsáveis pelos nossos atos. Realmente é uma verdade muito grande. Mas numa doença, por exemplo, se você tiver o apoio de alguém que você gosta, e às vezes até o apoio de quem você não conhece. A gente percebe muito isso. Pessoas assim, que estão doentes e a família simplesmente não quer saber dela. E ela recebe apoio de alguém que nunca ela viu na vida. E aquele apoio... Às vezes a pessoa até vivenciou aquilo também. Sem dúvida. Normalmente é isso que acontece. Porque ela vai e se solidariza. Olha, eu passei por isso é ruim por causa disso, vai ficar ruim, tá assim. Mas eu estou aqui. A pessoa olha para ela e fala, puxa, se ela aguentou, eu também posso. Então, isto forma um vínculo muito, mas muito importante. Muito importante. É fundamental o apoio psicológico, Eduardo, com certeza. Essa questão que você falou da água alcalina, é fácil encontrar? A água alcalina? Isso.
A água alcalina mais fácil de encontrar, quem tem avô que morava no interior já bebia água alcalina de criança. Era a água do filtro de barro. Ah, por isso que falam que é tão importante. Entendeu? A água do filtro de barro. Porque a água desses filtros modernos, tanto de torneira como de parede, eles são muito bons, eles matam as bactérias e tal, mas eles não alcalinizam a água. A gente tem que tomar água alcalina. Agora, existem marcas de água alcalina, né? Que são vendidas e você toma também. Outra maneira de alcalinizar o sangue, facílimo, é você pegar um copo de água, de manhã, 200 ml, espremer um limão inteiro e tomar. Ah, mas o limão é ácido, que negócio é esse? Realmente, o limão é ácido. Só que existe uma fórmula matemática que você faz ali, usando a quantidade de limão, o peso do limão e a quantidade de água, que no final ela se torna alcalina. Quando você absorve, teu sangue alcaliniza. Então o limão, mas o limão é ácido, o que isso faz? Esse cara tá maluco. Não tô maluco. Existe uma fórmula que mostra que o limão, quando você absorve, primeiro que quando você põe na água, já neutraliza um pouco, porque a água tem um pH neutro, vamos pegar aquela água neutra, né? A água neutra, você põe o limão, o pH já sobe, porque é um limão para 200 ml de copo d'água. Então já alcaliniza. Quando absorve por esta fórmula matemática, que é um logaritmo que a gente chama, você tem assim, a absorção, né, a nível de intestino, né, depois do estômago, alcalino. Então o sangue se torna alcalino. E esse sangue alcalino te protege. Olha que espetáculo. Interessante. Eu já ouvi bastante essa de eu tomar água logo cedo com exato, limão, né? Mas não exato. sabia da grande importância. As duas coisas são importantes. E são coisas assim do dia a dia. Quanto mais você faz, melhor você fica. Bom, o que mais você pode estar contando pra gente? Alguma Então, situação que aconteceu recentemente? O paciente já estava com câncer de mama, diagnosticado, tratando, e foi orientado a ela para que ela não engravidasse naquele período. Não conseguimos entender muito bem se ela não entendeu que não podia engravidar, que eu acho muito difícil, ou ela de repente cedeu algum apelo de marido, coisa do tipo, e ela engravidou, né? Então a gravidez dela se torna uma gravidez de risco, né? Porque o conceito, o bebê vai nascer bem? Sim, vai nascer bem, mas o problema todo é como é que o câncer desenvolve nela. Você não pode dar remédios a ela na gestação, porque esses daí passam para o bebê. Então você tem aquela velha história, né? Custo-benefício. Quem é que eu ajudo primeiro? Quem já estava ou quem está gerando? Quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É um negócio meio complicado, né? Então, normalmente, pacientes que fazem tratamento de câncer, e qualquer tipo de câncer, não devem engravidar. Alguns remédios para o câncer já esterilizam a pessoa por completo. Então, você até avisa, olha, esse tratamento vai esterilizar a senhora por tantos anos ou vai definir a senhora por definitivamente. Algumas pacientes que não têm filhos, o que é que elas fazem? Antes da cirurgia, elas captam vários óvulos dela e congelam no que a gente chama de banco de óvulos, né? O homem também pode fazer, no banco de esperma. E fica congelado. Um dia, se ela puder gerar, ou alguém gerar para ela, né? A mãe, uma irmã, alguém que, né? Ela pode pegar esse óvulo, tudo autorizado por lei, fecunda, ou com o espermatozoide do marido dela, ou de algum, vamos dizer, doador, que os bancos eles têm essa coisa, e ela pode ter filhos posteriormente. Isso é uma coisa feita, no Brasil não é muito feita, é muito pouco. Mas na Europa, Estados Unidos, é bastante feito isso. Por quê? Porque existe aquele fator assim, como o índice de sobrevida, o que é o índice de sobrevida? A pessoa trata e não vai a óbito, ela vive bem depois, é muito alto, então sabe-se que essa paciente vai ter condição de gerar o filho depois, não agora. Mas como é que será que estarão os óvulos dela depois? De repente tem que mudar o tratamento, esse tratamento vai esterilizá-la. Ah, para o tratamento, capta o óvulo, então vamos usar a cabeça. Vamos captar o óvulo antes, deixa ele quietinho, e no futuro ela pode gerar ou pedir para alguém gerar para ela. Então isso é uma característica, né? Uma coisa, assim, hoje no Brasil existe, não é tão comum, mas na Europa é extremamente comum. Existe um médico italiano, na década de 80 para 90, ele descobriu que na mulher menopausada, que é aquela mulher que não tem mais os ovários funcionando, se você estimula o útero dela, ele volta a funcionar. O ovário não volta não, mas o útero volta. O que aconteceu? A gente teve o grande fenômeno das avós mães, né? As filhas tinham algum problema, ou câncer, ou acidente, algo grave que elas não podiam engravidar. O que as avós faziam?
pegava o óvulo dessa filha, fecundava com o espermatozoide ou do genro ou de um doador, e a mãe dela gerava o neto. Então, que espetáculo, a alternativa, entendeu? Então, você tem como fazer, mas o mais importante sempre é assim, Eduardo. Sempre no começo, não ter medo de ter diagnóstico. Porque o pessoal fala, mas eu não quero. Tem muita gente que não vai no médico, não, vai no médico e eles descobrem um monte de coisa que a gente não tem. Não é assim, né? Acha, né? Eles falam. Sim, procura acha. Só que assim, procura acha o quê? Se a pessoa tiver uma vida sadia, for feliz, fez o que quis na vida, teve os filhos que quis na vida, casou com quem queria, trabalha com quem queria, difícil de ter câncer. Você pode observar. É muito difícil. Por quê? Porque ela está diretamente ligada ao fator de mágoa e de estresse. Isso não sou eu que falo, podem procurar. O Jung, ele foi um dos primeiros camaradas que citou isso, né? Ele foi um dos primeiros camaradas que começou a falar em alma. Então, nossa senhora, o pessoal quase que matou ele, né? Porque, imagina, naquela época, falar em alma, mas ele foi atrás, ele provou o sonho. Então, tudo isso tem um fator, né? Então, não vamos desperdiçar, não é verdade? Muito legal, né? Associar a medicina a outros meios alternativos. Hoje, algumas faculdades médicas, elas estão começando a falar de espiritualidade durante o curso médico, que eu acho assim de uma importância ímpar. Porque, mas e aquilo lá que ninguém resolve? Como é que fica, né? É milagre. Puxa, felizmente é milagre, mas como é que funciona? Então vamos estudar isso, vamos ver, entendeu? Então, a empatia. Tem médico que não tem empatia com o paciente, né? Eu conheço vários que foram fazer especialidades que não mexem com pacientes, que não têm empatia com o paciente. Tudo bem, não é? Tudo bem, não mexa com o paciente, mexa com outra coisa. Eles vão ser patologistas muito competentes, vão ser radiologistas muito competentes, mas não mexem com o paciente, como nós, né? Como nós que mexemos diretamente. Eles mexem indiretamente. Então, deixa se mexer indiretamente, faz parte, como administrador hospitalar. Eu, particularmente, não me vejo fazendo isso. Eu gosto de estar com o paciente. Mas eu tenho colegas que adoram fazer administração hospitalar. Ainda bem, né? Porque se eu não gosto, eles gostam, o meu trabalho deles se junta. Agora, se ninguém gostar, a gente fica numa situação bastante desagradável, não é? Então, é importante. As faculdades médicas hoje, elas têm essa consciência. E eu espero que cada vez isso funcione mais e mais e mais, né? Tem que ir avançando nisso, né? Já que você vê que está tudo interligado. Tudo. Até, como você falou, na questão dos animais, também está ligado com a espiritualidade. Né? Você veja, por exemplo, a criança autista, que ela perde o equilíbrio muito fácil, né? O que eles fazem? Equidioterapia, porque aquele trote do cavalo, né? Do cavalo ensinado, né? A criança, ela vai desequilibrando, então quando o trote ela vai andando no cavalo, ela começa a trabalhar a musculatura dela, porque ela quer equilibrar em cima do cavalo, porque é prazeroso andar de cavalo. O que ela faz? Ela aprende a andar melhor, tropeça menos, porque ela anda a cavalo. É bárbaro isso, né? Não tem como falar que, não, isso aí é besteira. Não tem como, é só você ir nos lugares de equinoterapia que você percebe. Você consegue comprovar, Opa! né? A Ípica tem um trabalho bonito de equinoterapia, onde eles fazem mesmo com crianças Down, paralisia cerebral aguda, um monte de situações. Ou até pessoas que sofreram acidentes automobilísticos e têm dificuldade de levantar, a marcha do cavalo ela é extremamente estimulante, porque o cérebro entende que aquilo é um passo, é como que ele estivesse andando. Então ele vai equilibrando, vai até uma hora que o cérebro ele aprende. Ele aprende. Se não se pensava há 20 anos atrás que se tomava um tiro na cabeça, perdia massa cerebral, adeus. Hoje não. Hoje sabe-se que aquilo começa a funcionar de alguma forma. Outro lado do cérebro vai tomar conta, ou alguma coisa acontece que não se sabe exatamente o que é, mas aquilo começa a desenvolver. E vamos em frente. Então você tem crianças aí, por exemplo, com paralisia cerebral, que hoje estão assim, muito bem. Muito bem. Desenvolvem assim 90% dos outros que não fizeram. Né? Existe algum grupo de apoio aqui em Caieiras? De mama? Isso. Olha, os grupos que a gente conhece, maiores em Caieiras, assim, nas UBSs, felizmente, a gente consegue fazer todo o tratamento. Né? Então, por exemplo, em Caieiras, a UBS que tem mamógrafo é o Laranjeiras, porque Caieiras tem 4 grandes unidades, né, que são postos maiores. Um deles é o Laranjeiras, que eu tive o prazer de ser convidado pela querida Ruth a trabalhar lá, que eu agradeço muito, porque a gente consegue fazer um trabalho bastante, assim,
bom, né? Do ponto de vista de retorno, a paciente vai, faz exame e retorna. E lá tem o mamógrafo e o ultrassom praticamente diário. Então, dentro do mesmo mês, a pessoa vai, faz o exame e volta. Aí por fora, isso dá de 4 a 6 meses, quiçá um ano. Então, é complicado. Tudo bem que o câncer de mama ele cresce devagar, mas eu acho que é pedir muito para alguém que tem câncer de mama esperar 6 meses para fazer o exame, não é? Então, eu acho que você tem que ter bom senso e respeito por essa paciente. Então, aqui em Caeiras, nas unidades, a gente tem condição de ajudar essas pessoas. As enfermeiras são pessoas bastante competentes para isso. E quando você precisa de algo maior, como a própria cirurgia, quimio, rádio, nós temos, né, convênios pelo SUS que fazem isso. Aí seriam hospitais de grande porte de São Paulo, né? Mas existe, sim, infelizmente, o convênio. Então, grupo de apoio em si, aqui em Caeiras, não, mas existem grupos de apoio em São Paulo, sim. E né? como que eles funcionam? É com psicólogo? Tipo, tem danças circulares? Quais são as atividades que são feitas? Normalmente, você vai ter um psicólogo que vai conversar com essa pessoa e entender qual o nível de depressão, de tristeza, de medo que ela tem. Aí, esse psicólogo vai definir o que é melhor para ela. É uma terapia em grupo, ela expor aquilo que ela tem? Não, para ela é bom fazer um exercício, a dança circular, o próprio exercício dentro da água, que seria a hidroginástica, ou mesmo a natação, e outros tipos de coisas, né? Voltando ao Jung, ele comprovou que quando você usa qualquer tipo de arte, tanto na pintura como na escultura, você expõe seus medos. E isso é feito, inclusive, com crianças que têm câncer, cânceres até graves. Ela desenha, ela coloca para fora o medo dela e ela começa a tomar menos remédio porque ela colocou para fora o medo que ela tem do câncer, porque ela colocou no papel, ela colocou numa escultura, ela colocou num quadrinho. Se expressou Então, de outra forma. Se expressou, então aquilo tira dela aquela energia que a sufoca. E essa energia que sufoca faz com que ela fique melhor. Isso é incrível, né? Mas é bárbaro, né? Vamos lá. Quais outras perguntas ocorrem bastante no seu consultório? Bom, o pessoal fala muito de fator de risco, né? Então tem gente que fala assim, poxa, mas eu faço de tudo, mas na minha família continua tendo muita gente com câncer de mama. Então a gente analisa o seguinte aspecto. A incidência familiar que a gente chama hoje é porque você tem pessoas na mesma família que têm pensamentos iguais, né? Então, a avó tem câncer de mama, a mãe tem câncer de mama, a filha tem câncer de mama. Né? Se ela tiver uma filha, ela vai pensar que a filha dela também tem câncer de mama. Se você for analisar vamos pegar só essas 3 gerações, você vai perceber que essas 3 gerações, elas pensam da mesma forma. Então, como é que é a mesma forma? Sabe-se hoje que a mulher que tem extremamente medo de perder o filho, ou cuida daquele filho até os 25 anos, como que ele tivesse 15, ou seja, aquela mãe hiperprotetora, ela tem uma incidência maior de câncer de mama do que aquela que ensina o que precisa. Eu te ensinei o que precisava, agora você é um homem, você é uma mulher, você tem que se virar com o que eu te ensinei. E tem segurança no que ensinou, essa paciente não tem câncer de mama. Por que então o ensinamento dá a proteção ao câncer de mama e a outra protege tanto não tem? Por causa do tipo de pensamento que ela tem. Então, você vê avós, mães e filhas com o mesmo padrão de pensamento. Então, a minha avó foi assim, a minha mãe é assim, eu também sou assim. O pessoal fala assim, na minha família todo mundo é estressado. Por isso que eu sou estressada. Não, pera um pouquinho. A sua avó é estressada por quê? Tem as razões dela. A sua mãe é por quê? E você é estressada por quê? As mesmas razões que minha mãe e minha avó. Então, na verdade, ela não está a fim de parar e pensar como que ela cuida do estresse. Ela simplesmente quer achar, eu sou estressado, vamos ao colega psiquiatra, tomamos o remedinho. Então é assim, quem quer emagrecer, vai no endócrino e pede o remedinho. Quem não quer ter ansiedade, vai no psiquiatra e pede o remedinho. Não está errado o remedinho, muito pelo contrário. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Porém, antes do remedinho, a pessoa que é estressada teria que fazer uma terapia, um yoga, exatamente, uma meditação, né? Uma oração, não que o Pai Nosso está no céu, não é essa, aquela oração que você fala com um ser superior que você acredita, tá comprovado. Os monges que meditam e os espiritualistas que fazem meditação, ambos têm um nível de desenvolvimento mental maior que os outros. Não que sejam mais inteligentes, é que eles entram em contato com um poder
universal maior que a gente que não está nem aí, né? Que fica pensando só nas coisas materiais. Então, há de ser diferente. Ah, então minha mãe é estressada, minha avó foi e eu também sou. Não, minha mãe teve, minha avó e eu vou ter também. Não, pera um pouquinho. Por que elas tiveram? Qual é o tipo? Ah, minha avó, puxa vida, eu não era estressada, morava no sítio, mas fumava 30 cigarros por dia. Um fator de risco é o fumo. Ah, minha mãe é obesa, não faz exercício, bebe e é muito triste. Já tem 2 fatores de risco. Agora, ela é depressiva, não faz exercício, fuma e é obesa, puxa, fica difícil você não parar na frente de uma rodovia, na frente de um caminhão e esperar que ele não te atropele. Você vai ser atropelada, né? Então, essa coisa de incidência familiar é mais certa do que você falar genética, porque tudo bem, você tem uma genética, então você está fadada a ter a mesma doença, mas você é outro ser humano, você é outro ser. Como é que você pode achar que você vai ter a mesma coisa que alguém que teve isso, que tem 40, 50 anos mais do que você? Você não mudou nada, você não evoluiu em nada. Você evoluiu muito. Só que aqui não evoluímos. Somos pessoas de 50 anos com cabeça de 15, né? Então tem que ter cabeça de 50, não é verdade? Quiçá até de 80, mas tem que ter a cabeça boa. E isso as pessoas não têm. Então elas se deprimem, por quê? Porque elas não conseguem aquilo que elas querem. Agora você pergunta assim, mas o que a senhora fez para a senhora ter o que a senhora quer? Elas mudam de assunto, na hora. Por quê? Porque ninguém quer discutir o que deixou de fazer. É mais Então, fácil aceitar o que foi falado do que eu sou uma mudar, coitada, né? porque eu casei quando eu não queria. Quando você teve ele? 6. Eu não gostava, ela teve 6. Se ela gostasse, ela teria quantos? Então, não é? Então, não é verdade? Você vê muita gente assim. Então, o que acontece? Ela se afundou no mar de lágrimas e tristeza porque ela quis. Porque ela própria fez o caminho dela. Não foi ninguém, não foi o pai, não foi a mãe, não foi o marido, não foi a esposa. Foi ela que fez. E ao fazer, quando ela vê a consequência ruim, então não tem como. Você tem que assumir a responsabilidade. Eu não quero assumir. Então não faça. Simples assim. A vida é muito mais simples do que a gente pensa. Só que, infelizmente, existe o outro lado que a pessoa não quer assumir aquilo que ela faz. Aí fica impossível você ter um equilíbrio, né? Porque ser adulto significa assumir as responsabilidades dos seus atos, não é? Se você não assume, então fica muito difícil de você chegar num ponto de equilíbrio. E isso, você pode observar, tem muito médico, por exemplo, que só de conversar com a paciente, ela já sai de lá de dentro com 40%, 50% melhor do que ela entrou, só porque conversou. Que é um trabalho muito bonito para o psicóloga, psiquiatras também, porque tira, né, aquela ansiedade, mostra que a pessoa pode. E a gente, como médico que não é psicólogo e não é psiquiatra, tem essa condição também de entender um pouco a paciente, mostrar para ela que, olha, só está indo por esse lado, mas não está certo. Ela pode até não gostar em primeira instância, né, que eu falei que você dá a notícia ela chora. Ela não gosta em primeira instância, mas em segunda instância ela vai ver que, puxa, mas o doutor lá falou assim para mim, sabe que não é? E ela vai começar a ver. Aí ela fala com a vizinha, ela fala com a amiga, ela fala com a mãe, ela fala com a tia. Ela começa a ter as pessoas em volta dela mudança. E essa mudança vai ocasionar coisas boas para ela e para quem está em volta dela. Voltando para a questão de realizar mamografia. Vamos a ela. Não é recomendado para menores de 35, né? Assim, com raríssimas exceções, onde realmente você vê que pode estar se desenvolvendo alguma coisa, você quer tirar dúvida, você vai fazer uma mamografia na mulher abaixo de 35. Por quê? A mama da mulher abaixo de 35, principalmente aquela que não é mãe, é uma mama densa. A mamografia quase não mostra nada. Então, a densidade mamária vai modificar muito quem está fazendo. Agora, aquela que já é mãe, já amamentou, muito ou pouco, não muda, mas já tem uma mama, porque a mulher, enquanto ela não engravida, a mama dela tem aspecto de adulto, mas lá dentro ela não é adulta, ela é uma mama que vai ainda amadurecer com uma gravidez no futuro. Então, quando ela não amadurece, ela fica densa. A densidade atrapalha na radiação. Outro fator ruim, a mamografia, ela emite uma radiação, que a gente mede em RADS, que a gente fala, né, que é uma medição de radiação. Você não pode fazer uma mamografia de repetição, porque você está irradiando a paciente, não é dessa forma, você tem que tomar cuidado. Então, no futuro, que espero que não seja muito longo, eu até comentei com o pessoal da Secretaria de Saúde, o futuro é não fazer mais mamografia. O futuro é você fazer foto térmica da mama. É uma máquina fotográfica, como essas máquinas comuns, só que em vez dela captar a imagem, ela capta a temperatura.
E sabe-se que todo lugar onde tem um pequeno aumento de temperatura, de 1 ou 2 graus, pode ter uma célula cancerosa. Então, você pega a mama, radiografa faz a foto térmica dela, e vai ter um pontinho na mama dela mais quente que o resto, ali pode estar se desenvolvendo um câncer de mama que só vai ser diagnosticado pela mamografia daqui 10 anos. Então, você antecipa em 10 anos o diagnóstico dessa paciente. É maravilhoso. Isso, espero que não demore para chegar, né? Porque realmente, não vai ser tão prejudicial. quem usa... Não, aí não é prejudicial porque não tem radiação. Quem usa muito isso são cirurgiões de cabeça e pescoço, somente tumores de tiroide. Eles usam muito isso. Mas também, agora aquela velha história, vai ter uma briga danada. Quem tem mamógrafo vai fazer o que com ele? Porque ele é caro. E, né, então vamos ter que ter um meio termo das coisas aí. Mas que realmente a fototérmica da mama é o futuro, isso eu não tenho a menor dúvida. Qual a incidência de casos em Caieiras? Aqui tem muitos casos? Olha, aqui em Caieiras, a gente fez uma estatística, isso já faz um tempo. Felizmente é bastante baixo. Nós temos em Caieiras mais pacientes com câncer de colo do que com câncer de mama. As que vêm com câncer de mama normalmente não são daqui, elas vêm de fora. Então elas vêm morar para cá. Tem alguns fatores bons aqui, né? Tem o ar muito limpo, que Caieiras tem essa característica, né? Por ser uma cidade rodeada de árvores. A água, realmente, você percebe que tem muita gente que acha a água daqui extremamente assim, muito boa. Não estou tirando a razão deles, mas é importante que ela não seja uma água neutra, tem que ser uma água alcalina. Então você pode até pegar essa água da torneira e jogar no filtro de barro com as velas e você vai tomar uma água alcalina. Então, até aí tudo bem. Então, a incidência de câncer de mama em Caieiras, ela é baixa, felizmente. É maior de colo, mas de colo não é só em Caieiras, em quase todos os lugares do Brasil, essa incidência do câncer de colo é maior. É mais difícil de ser diagnosticado. A pessoa em si, né? Sim, a pessoa em si não sente nada. É mais fácil ela fazer o diagnóstico do câncer de mama do que do câncer de colo. Por isso que é importante todos os exames, inclusive só indo para o lado da ginecologia, não da mastologia, o Papa Nicolau jamais deve ser deixado de lado e jamais deve ser deixado de ser feito, né? E o que você observou nos avanços de tratamento desde que começou na área? Bom, primeiro delas foi assim, em termos do próprio diagnóstico em si, né? Que começou a fazer o diagnóstico mais cedo, né? Que tem muito a ver com os tipos de aparelho. Então, por exemplo, você pega um mamógrafo de hoje, 20 anos atrás, não dá para comparar. Ele é muito mais sofisticado, muito mais fidedigno no seu diagnóstico. Ele faz cortes muito menores na mama, então você tem áreas maiores, mais cobertas. A parte, vamos dizer assim, tecnológica aumentou demais, né, e facilitou muito. Outra coisa é na radioterapia, o aparelho de radioterapia. Hoje ele continua irradiando, né, a mama, porém ele irradia com muito menos volume de, vamos dizer, da radiação ruim do que antes. Então, ele pega somente a célula cancerosa, ele não danifica a célula boa, que é fundamental na radioterapia. E a quimioterapia, essa foi a que mais avançou. Então, são remédios que agem muito mais rápido, a incidência de retorno da doença é menor, então eles agem mais, e você usa menos remédio. Então, a pessoa faz, antigamente ela fazia 30 sessões de quimio, hoje ela faz 20. Porque melhorou o tipo do remédio. Então, isso é estudo genético. Como é que a célula cancerosa é? Qual o jeitão dela? Como é que ela funciona? Nesse tipo de câncer, como é que ela é? Naquele outro? Então, isso vai criando no mundo todo protocolos de tratamento. Então, por exemplo, aqui na C. Camargo de São Paulo, você tem protocolos de tratamento de câncer de mama que é usado na Suíça, que é usado na Itália, que é usado nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá. Por quê? São centros de referência que se comunicam. Aqui nós tivemos uma incidência assim, nós fizemos desta forma, então aquilo forma um protocolo, porque eles provaram que é melhor, então todo mundo faz o protocolo igual, que é fundamental. Né? Tem muito a avançar ainda. Não tem muita coisa ainda, mas esse estudo da célula, entender o que ela come, como ela é, como ela vive, foi imbatível. Foi imbatível, porque deixou de ter medo, né? Mas câncer, não, câncer. Não é uma gripe, não é uma gripe, lógico que não. Mas, como é que a célula cancerosa é? Assim, ela funciona dessa forma, ela come isso, ela não tolera aquilo. Então, quando não se conhece, o medo é muito maior. Muito maior. E isso, o próprio médico,
ele também aprendeu a ter confiança, porque ele começou a ver que Tem padrões, tem padrões, né, Isso é bem de legal. pensamento da pessoa, tem padrões de corpo e tem padrões de... Então, se você consegue equilibrar tudo aquilo, você está ajudando a pessoa muito mais, né? E é verdade que a amamentação evita o câncer? Existem trabalhos que mostram que a mulher que amamenta, ela tem até 30% de chance menor de ter câncer de mama do que aquela que não amamenta. Por quê? Aquela que não amamenta não amadurece a glândula mamária. Quando você amamenta, a glândula mamária está inteira. Então, por exemplo, você é uma moça solteira que não engravidou ainda. Você tem 2 órgãos que ainda você não usou por completo. São as mamas e o útero. O útero que vai carregar o bebê e as mamas que vai fabricar leite para ele. O melhor alimento para o homem é o leite materno. Isso é ponto pacífico. É o melhor de todos, até uma certa idade, lógico. Então, quando você tem toda essa produção de leite, a mama, ela realmente se protege, porque existe ali liberação de enzimas, liberação de hormônios que protegem aquela mama, assim. Isso é verdadeiro. E é uma incidência. É assim, não adianta nada aquela mulher amamentar e ela não ter gostado de engravidar do cara que ela engravidou, ela ter o filho porque alguém falou para ela, mas ela não queria ser mãe, ela deu uma perspectiva de vida onde o filho atrapalhou que ela evoluísse, então tudo isso vai contra ela. Então, se ela vai ter um câncer de mama no futuro, não é porque ela, eu amamentei e teve câncer, mas e ela como pessoa, o fator emocional dela, como que é? Isso aqui é de todos. Esse é o que mata mais, né, na verdade. Essa é a realidade, né? Certo. Bom, estamos chegando ao fim. Okay. Eu adorei te conhecer. Obrigado. Marcos. Eu também gostei demais do nosso diálogo aqui. Espero que todos tenham gostado, pessoal. Podem tirar mais dúvidas, assim a gente pode passar também para o doutor e ele passar qualquer resposta que a gente possa estar dando, ou se não, vocês marcarem de conhecer essa pessoa maravilhosa. Obrigado. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Agradeço a todos por tudo. Obrigadão, até mais. Até.